Olá, pessoal. Anteriormente nós estávamos falando sobre leilões, né? Então nós vimos diversos tipos de leilões. O leilão inglês, o leilão holandês, os leilões de cartas seladas, né? Que tem o de primeiro preço e o de segundo preço, tá? E aí a gente viu uma equivalência entre esses leilões, né? Então o leilão holandês, que é aquele decrescente, ele tinha uma equivalência com o leilão é, de primeiro preço, tá? E o leilão inglês, que é aquele que a gente está acostumado aí, né, na televisão, tal, ver, é a mesma coisa que o leilão selado de segundo preço. Então a gente, a princípio, na primeira vez que a gente viu, a gente não dava muita coisa aí, né, para o leilão selado de segundo preço, né? Porque imagine, né, você faz um leilão, daí o cara que dá mais, na verdade você cobra o segundo maior lance, né? Então, parecia uma coisa nada a ver, assim, né? Mas no fundo ele é igual ao leilão inglês e é, se a gente botar lado a lado leilão de primeiro preço com leilão de segundo preço, a gente discutiu que no leilão de primeiro preço as pessoas têm tendência a baixar o quanto que elas estão dispostas a pagar, né, pelo item. Então elas têm tendência a dar lances que são muito baixos. E aí vale mais a pena você usar o leilão de segundo preço, tá? E então o que, que a gente gostaria de provar, né, que a gente enunciou esse teorema, é que os leilões de segundo preço, os leilões selados de segundo preço, as pessoas têm tendência a dar o lance como se fosse o valor exatamente igual ao valor que elas dão para o item, tá? Então nós vamos tentar formalizar isso daí, né, para provar esse teorema. Então a gente começa a aula assim, né? A primeira coisa que a gente faz aqui é, primeiro assim, a gente quer formalizar o leilão como se fosse um jogo, porque, né, para a gente entender as estratégias e por que são as melhores estratégias, a gente vai ver que na verdade isso daí é um jogo. Mas como é que faz para a gente formalizar isso? Tá, então nós vamos ver aqui, né? Lembrando, um jogo tem três elementos, que são os jogadores, as estratégias e os payoffs, tá? Então quem são os jogadores do leilão? Tá, são os compradores. Beleza, né? A gente fala que tem o comprador I, ele tem o valor verdadeiro VI, né? Lembrando que o valor verdadeiro é aquele valor que é independente e privado. Cada jogador tem o seu e ninguém sabe o valor dos outros, tá? É, as estratégias de cada jogador, o que, que vão ser? Vão ser os lances, certo? Então, cada comprador I tem um lance que ele pode dar, que a gente chama de BI, tá? B aqui, só para talvez vocês façam a analogia aí, vem do inglês que é bid, né? Que é lance, tá? É, então, esse lance pode ser qualquer valor, né? Então, você tem diversas estratégias, cada comprador tem diversas estratégias, pode dar qualquer lance, né? Assim, acho que vale a pena até, assim, é razoável a gente supor até que o lance é menor do que o valor que ele está disposto a pagar pelo item. Mas talvez o cara queira ganhar assim na base da marra e talvez isso daqui não necessariamente seja verdade, mas a gente já vai discutir sobre isso, tá? E finalmente o terceiro elemento do leilão são os payoffs, tá? Então, CBI, e aqui como é que a gente define os payoffs, tá? Então, se o lance de BI não é o lance vencedor, então o payoff do jogador I é zero, tá? Então eu dei um lance e não ganhei. Qual que é o meu benefício? Qual que é o meu payoff? É zero, tá? Não, tipo assim, não tive nenhum prejuízo, né? Dei o lance, mas não levei o item, então tá zero, tá? Essa que é a ideia. Agora, pode ser que eu tenha dado o lance BI, ou seja, o lance que é o vencedor, que é o maior lance de todos, tá? Então, nesse caso, a gente tá chamando de BJ o segundo maior lance, tá? E aí, qual que vai ser o payoff do I? Vai ser isso daqui, ó. Né? Que vai ser, porque a gente tem que pagar o segundo maior lance. Então, vai ser aquele excesso lá, né?
que é o quanto que o I está disposto a pagar, né, o maior valor que o I está disposto a pagar, subtraído do valor que de fato ele vai ter que pagar, que é o segundo maior valor. Tá? Então isso daqui é o payoff, quanto que ele ganharia aí, certo? Então a gente podia até pegar um exemplo aí, né? Lá no comprador, eu tenho o comprador, vamos dizer assim, comprador 1, comprador 2, comprador 3, tá? A valoração desse cara aqui, o V de 1 é 170, o V de 2 é 150 e o V de 3 é 120, tá? Então, se esse cara dá o lance de 170, né? Ele ganha, esse daqui se dá o lance de 150 e esse daqui dá o lance de 120. Então, assim, o V de I aqui, né? Aqui tá o V de I, aqui tá os bids, né? Os lances. Se eu tô supondo aqui, só para a gente dar como exemplo, que os lances são iguais às valorações, e de fato vai ser isso que vai acontecer, mas, enfim. Nesse caso aqui, qual que é o payoff desse cara aqui? O payoff desse cara vai ser a valoração dele, VI, menos o segundo maior lance, que no caso é 20, tá? Então vai ser VI menos 150, né? 170 menos 150, tá? Então vai ser, na verdade, 170, que é a valoração, menos o lance que esse cara deu aqui. 170 menos 150 é 20, tá? Por isso que é o payoff, né? O quanto que meio que sobrou aí para você, de certa forma, tá? Então pronto, a gente modelou aqui um leilão de segundo preço como se fosse um jogo, tá? Alguns detalhes aqui que vale a pena talvez comentar é assim, se duas pessoas apresentam o mesmo lance, pode acontecer, tá? Então a gente vai assumir assim uma ordem pré-combinada aí do tipo, quem que vai ganhar o leilão, né? Então, ganha o, sei lá, por ordem alfabética, ou ganha os mais idosos, né? Não sei, né? Mas assim, daí se tiver dois lances iguais, o primeiro dessa ordem aí vai ganhar, só que o payoff dele vai ser 0. Ele vai ter que pagar o segundo preço, mas o segundo preço é igual ao primeiro, né? Tipo, é igual ao primeiro preço, né? Então é 0, tá bom? Na verdade, o segundo maior lance, né? É igual ao primeiro maior lance, então o payoff vai ser 0. Tá? Então tá bom. Beleza. Então assim, uma observação também legal aqui é essa daqui, ó. Na aula sobre jogos, ou nas aulas sobre jogos, né, que a gente fez, todos os jogadores sabiam os payoffs dos outros. Então lembra, isso era até uma daquelas suposições que a gente tinha feito, porque se a gente fazia aqui os valores aqui das matrizes, a gente falou assim, olha, não importa se é esse jogador ou se é esse jogador aqui, todos eles conhecem os valores da matriz. Tá? Eles conhecem os valores da matriz. Isso é uma suposição até que a gente teve que fazer para trabalhar lá na aula de teoria dos jogos, senão a gente não chegava a conclusões. Tá? Só que aqui não funciona assim. Tá? Por que não funciona assim? Porque eu, que sou um jogador, eu não sei qual que é o valor verdadeiro de você. Eu não sei quanto que você dá de valor real, né, pro produto, tá? Como a gente falou, os valores são privados. Cada um tem o seu, tá escondidinho lá dentro da cabeça, tá? Só que olha só que legal, a coisa que é bonita aqui, que é interessante é o seguinte. A gente está focando lá em estratégias dominantes. A gente quer saber qual que é a estratégia dominante. Então a estratégia dominante é assim, ó. Não importa, eu vou ter uma estratégia que é dominante, não importa o que você vai fazer, não importa quanto que você vai ganhar, tá? Só me importa quanto que eu vou ganhar, tá? E o que eu vou fazer. Eu tenho uma estratégia dominante, o que os outros fizerem não vai interferir, tá? Essa que é a ideia de uma estratégia dominante. Por quê? Porque a gente vai provar que, né, nesse leilão de segundo preço tem estratégias dominantes, tá? Então, a gente pode ignorar, assim, esse detalhe sem problema, tá? Sem problema.